E aí, Brasil, olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou Maurílio Gomes, é nesse espaço que eu falo em defesa de uma outra educação para o Brasil. Essa educação sendo com mais qualidade, tendo com mais qualidade, sendo mais estruturada, com aí os professores com uma carreira mais estruturada, mais generosa por parte do Estado. A gente pode observar no Brasil que todas as funções públicas do Estado aqui é menos organizada, que é menos estruturada é a do professor, completamente aí diferente de políticos, de juízes, procuradores, de generais e por aí vai, uma lista de outras autoridades públicas. No vídeo de hoje eu quero aí ajudar no debate para construir uma outra educação política, ela passando pelos livros. E o que vai mandar hoje é um vídeo da resenha do livro A Essência da Constituição, do Ferdinand Lassalle. Eu acredito que a melhor forma de aprender a política é pelo direito constitucional. Foi assim que eu aprendi, foi graças a uma Constituição que estava toda em frangalhos, que eu achei na biblioteca de um amigo aqui descendo no beco, que eu fui aprender sobre a política brasileira. E para contribuir nesse sentido, eu trago aqui a resenha desse livro importantíssimo do Ferdinand Lassalle, A Essência da Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é o conjunto de leis, regras, normas e orientações que organizam o país, a vida da sociedade e a dinâmica das suas instituições. É a lei mais importante de um país. Quando que a Constituição surge? O constitucionalismo ele surge para se opor ao absolutismo, que era o poder ilimitado dos reis. Através da Constituição, eles conseguem limitar esse poder dos reis. Uma observação que eu vou fazer aqui do aspecto desse livro é a relação do conceito sociológico da obra, porque o Ferdinand Lassalle ele vai conversar com esse aspecto da teoria crítica da ordem jurídica. E assim ele vai avaliar sobre a Constituição real e a Constituição que é escrita. Essa obra vai avaliar aí esse conceito sociológico da Constituição, observando se essa Constituição escrita, que ele chama de folha de papel, comparada com a realidade vivida, se ela tem alguma eficácia ou não. E é aí que entra a observação do Ferdinand Lassalle pela perspectiva do canal, porque de uma certa forma aqui a gente tem uma sociologia como pano de fundo. Não é à toa que eu busco aqui o olhar do Oliveira Viana, passando por outros sociólogos, Fernando de Azevedo, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes. E essa obra ela fica entre essa análise, entre a Constituição real e a escrita, para que ele consiga formular os pressupostos da ordem jurídica social democrata para que ela se contraponha com a ordem jurídica capitalista. Qual que é a essência da Constituição? O livro ele trata sobre a diferença entre a Constituição e a lei normal. A Constituição, como eu falei no início, ela é a lei mais importante do país. Então, coisas que estão nela devem constar nas outras leis. Tudo que o legislador for fazer de novas leis tem que seguir os parâmetros da Constituição, porque ela é uma lei fundamental. Uma lei normal não pode ferir algo que está já escrito e impetrado na Constituição. Tudo que o legislador for fazer tem que seguir as orientações da Constituição. Essa é essencialmente a diferença da lei normal também para a Constituição. Mas a gente também tem que levar em consideração que a lei normal ela já tem uma cultura de aperfeiçoamento. Ela pode ser mudada. Ela pode ser aperfeiçoada. Se, por exemplo, estamos aí discutindo o impeachment do Bolsonaro e a lei é de 1950, a lei 1079, que não teve outras leis que aperfeiçoaram elas. E elas poderiam ainda estar sendo discutidas e não são. A lei do impeachment, como toda lei comum, é uma lei que pode ser aperfeiçoada. Está na cultura da lei ser aperfeiçoada. Mas ela não teve aí ainda esse olhar por parte do legislativo
no ponto de que o STF teve que considerar ela se ela estava dentro ou não da Constituição. E foi essa interpretação que o Supremo deu para a lei do impeachment. E a Constituição, ela não pode ter essa mesma dinâmica. Ela foi feita pelos constituintes. Ela foi feita para que ela seja considerada sagrada. Então, vai se ter dificuldades em níveis diferentes para fazer a mudança na Constituição. Ela tem a ideia de que ela deve ser imóvel, deve ser firme e, por aspiração, ela deve ser rígida. Então está aí a diferença entre a lei normal e a Constituição. É por conta disso que o Legislativo ele não pode criar leis contrárias aos ideais, aos princípios, valores que estão na Constituição. É porque ela está acima mesmo de todas as leis por uma necessidade ativa, aquilo que Ferdinand Lassalle vai chamar de força ativa da Constituição. E essa força ativa que é aquilo que ele considera como os reais fatores de poder da Constituição. E é através dessa força que todas essas determinações desses princípios, desses valores, são cumpridos. O que são os reais fatores de poder? Há um incêndio, um sinistro que destrói todas as leis. Aí precisam fazer novas as leis. Será que o Poder Legislativo vai poder fazer essas leis por capricho? Lógico que não, porque antes dessas leis serem queimadas, havia poderes já instituídos ali que fazem até um certo controle para que as coisas não saiam do eixo. Por exemplo, a gente tem o exemplo do monarca, que hoje a gente pode trazer para a atualidade, que é o presidente. Em outros países tem o primeiro-ministro. Eles são aí o detentor de toda a força do país, que é o exército. São os presidentes que têm a obediência do exército. O exército é o detentor da força da nação, são partes da Constituição, o presidente, o príncipe, o monarca ou o primeiro-ministro. Tem a aristocracia, que a gente pode considerar como os bilionários, que fazem uma influência no poder executivo e legislativo, são partes da Constituição. A grande burguesia, que são os grandes empresários, são os criadores de emprego e renda dentro da lógica capitalista, aqueles que podem construir massas de revolta, são partes da Constituição. Os banqueiros que fazem a especulação do dinheiro se transformar em mais dinheiro, que tem relação direta com a pobreza, são partes da Constituição. Pequenos empresários e trabalhadores, partes da Constituição, esses que perdem liberdades políticas em função dos privilégios da classe dominante. Não se dá para voltar na escravidão, mas há aí uma diferença de poder entre os trabalhadores, a classe operária e a classe dominante. Ele vai falar da Revolução Burguesa, que tem aí a origem de mais um fator real de poder, porque é uma força política independente. Só falta aí entendimento disso, né? Que a classe média briga aqui com a classe trabalhadora, as duas poderiam se unir, né, e fazer uma mudança no país. E falta essa classe trabalhadora também se reconhecer como um fator real de poder. Infelizmente aqui o petismo destruiu essa possibilidade. E quando que a gente pode dizer se a Constituição escrita é duradoura? E aí que ele vai avaliar a arte e a sabedoria constitucional, de reconhecer também se há essa concretude dessa Constituição que é escrita, se há uma correspondência com a realidade que a população vive. E ele vai dizer que quando há essa correspondência da Constituição escrita na vida da população, há chances dela ser uma Constituição duradoura. Ele fala sobre os problemas da Constituição prussiana, porque não houve uma obediência do rei em relação a essa Constituição. O rei ele conseguiu deturpar a Constituição com a criação da lei eleitoral das 3 classes. Então houve problemas, né, com o exército, com o fato de que o exército ele tinha uma subordinação ao rei e não à Constituição. E com isso o exército se voltou contra a nação. Só que em 1848 ficou provado que o poder da nação, como um real fator de poder, é muito superior do que o exército, e o exército teve
como obrigação de retirar as suas tropas e ceder aí nessa luta. O autor ele fala sobre substituir os reais fatores de poder com a oposição da pequena burguesia, né, que são a classe trabalhadora, a população e os pequenos empresários. E falar que os problemas constitucionais eles são de poder e não de direito. E que toda a Constituição tem por base um real fator de poder. E a essência da Constituição, ela está aí, nessa soma de todos esses reais fatores de poder, porque são eles que vão garantir aí a eficácia dessa lei. Se tem correspondência com a realidade vivida da população, a Constituição ela é válida, ela é duradoura, porque os fatores reais de poder têm a sua própria dinâmica e garantem o cumprimento da Constituição. Ele vai falar sobre a questão dessa Constituição real e a escrita, avaliando o poder orgânico e o inorgânico. Por exemplo, quando a população, cansada de ver os assuntos nacionais mal administrados, vai se levantar contra o poder organizado. É porque a vontade do povo desorganizada diante de outros instrumentos organizados. O poder do povo é infinitamente maior, mas não é organizado. E olhando a história constitucionalista na França medieval, o povo, de uma certa maneira, era tão impotente que vivia sob os caprichos do legislador, porque ali havia uma tradição assentada nos precedentes. E o constitucionalismo veio para firmar ali os tempos modernos, onde as constituições são escritas diferente da Constituição feudal, onde que o príncipe vivia submetido à nobreza. E é assim que a gente termina por mais uma resenha do canal, aí um livro importante para a gente entender o direito constitucional. E no próximo vídeo eu vou falar aí sobre qual é a melhor maneira de se aprender a política, que é através do direito constitucional. Não tem outro meio, é o melhor jeito, é o melhor caminho. Assim, a gente evita paixões ideológicas, a gente evita visões enviesadas no mundo, porque nesse conjunto de Brasil, de terras, de gente, de culturas diferentes, a gente tem que analisar aí tudo que desce do trópico para cá, porque a gente tem uma história diferente, a gente tem um período de colônia, um período escravocrata que marcou aí profundamente as relações do país, mas a melhor forma de aprender a política no Brasil é pelo direito constitucional. Não é à toa que eu me uno àqueles que acreditam que o direito constitucional deve estar na escola. Sim, porque ele possibilita, constrói e estrutura aquilo que o professor Milton Santos dizia em criar o cidadão integral. E é importante a gente falar sobre isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu conhecimento, o seu enriquecimento político. Dê um like aqui, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí agora. Clique no botão inscrever, ative as notificações e você vai receber aí aviso sempre que quando um conteúdo estiver subindo aqui no YouTube, e você pode ter certeza que ele tem a qualidade para a gente elevar o nível do debate político no Brasil e também de ter uma causa na educação, um lugar para a gente sair da discussão, da crítica e construir algo propositivo para mudar o Brasil. Então eu conto aí com o seu apoio, com sua inscrição, apresente esse trabalho a um amigo e a gente se encontra em outros vídeos. Até mais!